Olá, pessoal! Sou a professora Elisângela Caldeira e sejam muito bem-vindos a mais uma aula de gestão de pessoas. E o tema da nossa aula de hoje será sobre cargos e salários. O desenho de cargo ele constitui uma das maiores fontes de expectativa e de motivação numa organização. Quase sempre, as pessoas que trabalham nas organizações através de cargos que ocupam. Quando alguém diz que trabalha em uma determinada empresa, a primeira coisa que lhe perguntamos é qual cargo que elas desempenham. Assim, sabemos o que ela faz na organização e temos uma ideia da importância do seu nível hierárquico. Para a organização, o cargo constitui a base da aplicação das pessoas nas tarefas organizacionais. Já para a pessoa, o cargo constitui uma das maiores fontes de expectativa e de motivação dentro de uma organização. Quando as pessoas ingressam na organização e através de toda a sua trajetória profissional, elas sempre serão ocupantes de algum cargo. Para entender melhor toda essa contextualização, vamos ao conceito de cargo. O cargo ele baseia-se nas noções de tarefas, de atribuição e de função. Já a tarefa ela é toda atividade individual e executada por um ocupante de um cargo. Geralmente é a atividade atribuída a cargos simples e repetitivos, por exemplo, operários, como montar uma peça, usinar um componente ou injetar uma peça. Já a atribuição é toda atividade individualizada e executada pelo ocupante de um cargo. Geralmente, é a atividade atribuída a cargos mais diferenciados, como emitir nota fiscal, preencher requisição de material, emitir cheques, elaborar a ordem de serviço. É uma tarefa um pouco mais sofisticada, mais mental e menos braçal. A função é um conjunto de tarefas ou atribuições exercidas de maneira sistemática e reiteradas por ocupante de um cargo. Pode ser exercido por uma pessoa que, sem ocupar o cargo, desempenha provisoriamente ou definitivamente a função. Para que o conjunto de atribuições constitua a função, é necessário que haja reiteração em seu desempenho. Nesse sentido, definimos cargo como um conjunto de função com a posição definida na estrutura organizacional, isto é, no organograma. A posição define as relações entre o cargo e os demais cargos da organização. No fundo, são relações entre duas ou mais pessoas. É importante lembrarmos que o cargo é composto de todas as atividades desempenhadas por uma pessoa e pode ser englobadas em todo unificado e ocupa uma posição formal no organograma da organização. Para desempenhar suas atividades, a pessoa deve ter uma posição definida nesse organograma. Dentro dessa concepção, um cargo constitui uma unidade da organização. A posição do cargo no organograma é o que define seu nível hierárquico, a subordinação, os subordinados e o departamento ou divisão onde está situado. Posicionar um cargo no organograma significa estabelecer essas 4 condições. Quando nos referimos a planos de cargos, carreira e remuneração, é necessário estar definido o que irá fazer, ou seja, a descrição do cargo, quanto irá receber por isso, a descrição do salário ou remuneração, e onde poderá chegar, que seria o plano de carreira. As formas de reconhecimento e estímulo servem não apenas como base para a seleção de RH, como também para a avaliação de desempenho. Antes de tais processos, é necessário traçar um planejamento com base nas descrições ou desenhos de cargos ou habilidades desenvolvidas pelos colaboradores em suas funções. Um fator importante para analisar o cargo é a administração de salários, que nada mais é do que o processo de analisar e comparar o conteúdo de cargos, no sentido de colocá-los em uma ordem de classe, as quais podem ser usadas como base para o sistema de remuneração. É uma técnica projetada para assessorar o desenvolvimento de uma nova estrutura de salários. Outro fator importante no desempenho de cargo é o planejamento a respeito da remuneração, que nada mais é do que um processo que envolve todas as formas de pagamento ou recompensas dadas aos funcionários decorrente do seu emprego. É a função de RH lidar com essas recompensas que as pessoas recebem em troca do seu desempenho das tarefas organizacionais. Quando nos referimos à remuneração, ela é um pacote de recompensas quantificáveis que um empregado recebe pelo seu trabalho, incluindo 3 componentes: a remuneração básica, os incentivos salariais e a remuneração indireta ou benefícios.
Nesse sentido, planos de cargos e salários é uma ferramenta utilizada para determinar e sustentar as estruturas de um cargo e salário de uma organização, com o objetivo de alcançar o equilíbrio interno e externo por meio de uma definição de atribuições, deveres e responsabilidade de cada cargo. Finalizamos aqui mais um conteúdo na área de gestão de pessoas e aguardo vocês na próxima aula.